como que é, o que acontece na revelação da palavra? Como que a palavra é revelada? Paz Deus com todos. Vamos dar continuidade às santas conversações. Irmãos, uma serva de Deus me perguntou: irmãos, como que é a revelação da palavra? Qual é o sinal? Qual o sinal que existe para nós sabermos que é realmente Deus que está falando, né? Então, nós vamos tentar lembrar de alguns momentos cruciais da revelação da palavra. Primeiro vamos falar da revelação em si. A revelação ela acontece comigo, vou falar particular comigo. Já aconteceu de diversas maneiras. Eu estar em comunhão na hora da palavra e vir um capítulo em um livro. João 3. Eu ir lá, abrir e a exortação sair assim. Já aconteceu de Deus me revelar por assunto, né? Elias e os profetas de Baal. E eu ir lá no livro, buscar o assunto e achar. Uma ocasião aconteceu uma coisa inusitada. Eu já contei aqui. Eu estava na comunhão da palavra e passou na minha frente assim um número grande, 144 mil em letras de ouro, em números de ouro. Eu olhei, nossa, 144 mil. E o Senhor falou para mim: eu vou te revelar o aspecto dessa parte do Apocalipse. Senhor, está em Apocalipse. O Senhor falou, Apocalipse 14. E eu fui lá, estava lá mesmo em Apocalipse 14. Então, irmãos, existem muitas formas. Pode acontecer de Deus te revelar antes do culto? Pode. Aconteceu 2 vezes comigo. E qual foi a minha impressão? Se fosse para mim escolher, irmãos, eu jamais abdicaria da revelação instantânea. Porque na revelação instantânea, nós sentimos a mesma coisa que o povo está sentindo ao receber, que nós chamamos de pão quentinho. Nós chamamos isso de comida quentinha, pão quentinho. Nos livros dos profetas, o Senhor aparecia a eles e veio a mim a palavra de Deus dizendo, o Senhor falava, agora dize a Israel, e depois eles tinham que repetir. Isso aconteceu 2 vezes em 30 anos de ministério e falo para os irmãos, eu prefiro a revelação instantânea, porque eu sinto desdobrada a revelação junto com o povo. O mesmo susto de alegria que eles têm, eu também tenho. Agora, se eu já sei o que eu vou pregar, já não é a mesma intensidade, não é a mesma alegria. E isso, estou falando de mim, irmão. Ninguém é obrigado a ser igual a todos. Isso acontece comigo. Agora, irmãos, quanto o sinal de que Deus fala mesmo na boca do homem. Eu vou falar algumas passagens, irmãos. Irmão, eu já contei aqui uma experiência que nós tivemos no Jardim Real. Um dia na palavra, Deus estava me dando a palavra e foi até aquela palavra do chibolete. Os eframitas não falavam chibolete, falavam cibolete. Eu lembro do assunto. E naquele dia estava lá o nosso irmão desenganado da ciência, que nós esperávamos a qualquer momento a família nos chamar para o seu funeral, porque ele era desenganado e vivia só numa cadeira, só vivia numa cama, ele não podia nem se assentar. E os filhos colocaram uma rampa numa cadeira de roda, ele ficou esticado. Tinha uma irmã muda dentro da igreja e tinha uma alma testemunhada que nós chamamos aqueles que estão conhecendo essa obra.
que muitos falam assim, a obra de Deus, irmão. Eu falei, irmão, a obra de Deus é o universo. A congregação é um pedacinho da obra. A obra de Deus é o universo inteiro. Jamais nós devemos nos gabar que nós somos a obra. Jamais. Tá? Isso eu falo sem medo, irmão. E tinha essa alma testemunhada, desenganada do câncer também. Eu só tomei ciência desse irmão porque eu fui socorrê-lo, né? Sabia do seu problema. Os outros, eu não tinha ciência. Na hora da palavra, para a irmã que perguntou, como que o irmão sabe que é Deus mesmo que fala? Na hora da palavra veio a palavra em mim, naquele momento. A palavra vinda de Deus, movida no seu bendito Espírito, tem poder de levantar o coxo. Quando a palavra falou isso, aquele homem foi posto de pé. Ele não se levantou, ele foi posto de pé. Uma força colocou ele de pé. Ele não tinha força para se levantar. A irmã que estava do lado dele viu que ele não se levantou, ele foi posto de pé. E daquele momento em diante, ele não me via mais no púlpito, mas ele via um anjo do Senhor que dizia para ele, vem aqui para frente, Miguel. E aquilo deu força para ele andar toda a trajetória do corredor. Nós paramos. Quando ele chegou lá na frente e me abraçou, a força da palavra voltou em mim. E continuou. A palavra vinda de Deus, movida no seu bendito Espírito, tem poder de dar fala ao mudo. Essa irmã muda deu um glória a Deus bem grande. Depois os que estavam com ela vieram confessar que o Senhor tinha dado a fala para ela. E não ficou só nisso. A palavra continua. A palavra vinda de Deus, movida no seu bendito Espírito, tem poder de arrancar o câncer com raiz e tudo. Aquela alma com câncer, desenganada, começou a passar mal. E ela achou que iria morrer. Então ela olhou para um lado, olhou para o outro e falou, eu não vou morrer aqui no meio dos crentes não. E viu o banheiro e correu para o banheiro. E quando chegou no banheiro, o que ela pensou que era a morte, era a vida. A morte saiu dela pela boca, uma bola enraizada, preta, irmãos, e ela ficou curada por completo. A nossa irmã que trouxe ela para congregar aquele dia é viva até hoje, nossa irmã Cida, e pode testificar disso. Deus fala na boca do homem ou não fala? Ou o homem tem poder de fazer isso? Será que eu tenho poder de fazer isso? Eu nem ciência, nem conhecimento sabia que existia essas necessidades. A única que eu sabia era aquele irmão que eu não tinha fé que ele ia andar. Eu acreditava que Deus ia recolher ele. Então a palavra tem poder, irmão. Um dia na igreja, também, na hora da oração, veio um pedido de oração, uma criança desenganada, um tumor na face, completamente tomado, não dava para se ver aonde estava o olho, a boca, o nariz, era uma massa que envolvia. Depois, no final do culto, quando o casal trouxe a criança, eu vi um furinho e eu achei que por ali ele respirava e comia. Mas na hora da oração nunca aquilo tinha acontecido. Eu peguei o papelzinho, uma igreja grande, e Deus colocou uma lente de aumento e aproximou uma pessoa que estava lá no fundo com a criança contra ela. Eu falei, a irmã que está nessa necessidade, ela não falou nada, ela virou o rosto da criança, foi quando nós vimos o estado grave do tumor na face da criança. Naquela hora, a fé que uma vez foi dada aos santos me tomou. Eu acreditei na cura daquele garoto. Quando terminou o culto, o casal foi lá na frente, pediu unção, e quando nós fomos despedir do ancião da igreja, os irmãos podem perguntar essa obra, Jardim Belas Artes Itanhaém, irmão Caetano, ancião de Belas Artes. Os irmãos podem perguntar.
Olhei para ele e falei, irmão Caetano, quando Deus completar essa obra, o irmão me participa. E ele falou assim para mim, ô irmão Marcos, não acredita mesmo? Irmão, quem olhava para a situação jamais acreditaria. Mas eu também não estava com essa fé inabalável. Eu achava que ele ia passar por um tratamento de quimioterapia, radioterapia. Depois de uns 3 anos, isso é o pensamento humano, carnal e frágil. Não passou 15 dias, entrou lá no Jardim Real o irmão Caetano, o pai, a mãe e o garoto com a face totalmente limpa, irmãos. A palavra tem poder ou não tem? Isso foi eu que fiz? Eu tenho esse poder de limpar a face, de mandar um tumor desaparecer? Mais uma. Eu já contei para os irmãos. Eu estava bloqueado no INSS há mais de 2 anos, passando necessidade. Fomos congregar em São Paulo. Nunca tinha pedido isso para o Senhor. Mas na hora que Deus tomou o servo de Deus na palavra e falou assim, pede o que você quer. Eu lembrei da minha necessidade de estar contando moeda já há muito tempo. E falei, Senhor, o meu benefício está bloqueado. Hoje é quinta-feira, nem fim do mês não é, nós estamos no meio do mês. O que eu vou te pedir é uma coisa impossível. Mas se tu me colocou nesse ministério de cooperador mesmo, se tu está na minha vida, amanhã pela manhã o meu pagamento vai estar liberado, desbloqueado. Quando eu acabei de pensar isso, o cooperador continuou lá. Aceitei o teu pedido e será realizado. Eu senti aquele... Mas, irmão, quando saímos da igreja, que voltamos, descemos a serra, caiu o homem em mim. E comecei a pedir perdão para o Senhor. Senhor, onde já se viu? Quem sou eu para te votar uma coisa como essa? Quem sou eu? Quem sou eu? Pois é, irmão. Assim eu pensava e dormi. O Senhor me despertou no outro dia. E quando eu acordei, Ele falou comigo, vai verificar o INSS. E aí eu fui me justificar. Senhor, me perdoa. Quem sou eu? Então o Senhor me repreendeu. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender do que eu falo. Vai lá e liga agora. E aí sim, nunca tinha sido recebido como fui recebido no telefone pelo técnico do INSS. Quando ele atendeu, pois não, e já perguntou o número do meu benefício. E aí eu já passei, ele retornou e disse, está tudo ok. O que o senhor gostaria de saber? Está ativo? Ele falou, está ativo, está normal. E aí sim, aí eu abri. Eu falei, olha, deixa eu te explicar. Eu estou há 2 anos, há mais de 2 anos bloqueado. E por isso que eu estou insistindo, está ativo mesmo? Ele falou, espera um pouquinho. O senhor falou que estava há 2 anos bloqueado? Sim. Então eu chamei a página de hoje. Eu vou agora buscar o teu histórico, um momento. E quando ele voltou, com uma respiração profunda, já me perguntou, quem te falou? Eu falei, como? Quem te falou que o teu benefício foi desbloqueado de ontem para hoje? Como que você sabia? Deus fala na boca do homem ou não fala? Né? Agora, para encerrar, se Deus fala, não fala na boca do homem. Numa tarde, irmãos, eu estava assim, Deus abriu um parente, não tinha nada para fazer, me deu uma vontade de buscar o Senhor. Fiquei com aquela vontade de buscar o Senhor.
e me propus, vou buscar o Senhor, sentir a sua presença. Eram umas 3 horas da tarde e comecei a buscar o céu. Passou 1 hora, 2 horas, eu nem vi a hora que eu desfaleci e dormi. Dormi. De repente, acordei totalmente aborrecido. Meu Deus, eu me propus a buscar a Deus e dormi. O Senhor não me visitou. Fiquei aborrecido. Nesse momento, o irmão toca no portão. Ô Marcos, vamos congregar. E eu já, não, irmão, Deus abençoe, aborrecido. E ele com autoridade falou, eu não vim te convidar, eu vim te buscar. Deus mandou te buscar. Bendito é o Senhor. Irmãos, sobre aquela autoridade nós fomos. Quando chegou na igreja, irmão, confesso para os irmãos, não cantei os hinos direito, não orei, nem ouvi os testemunhos. Eu estava aborrecido, reclamando. Senhor, eu fui te buscar e tu não me visitou. Quando chegou na hora da palavra, irmão, em dado momento, o servo de Deus falou, irmãos, agora o Senhor vai deixar 99 para falar com uma aqui. Irmão, essa tarde você se propôs em buscar, em me buscar, e você não me sentiu e chegou até a desfalecer, até dormiu. Mas eu te digo, eu estava lá, eu me escondo das tuas fraquezas, mas da tua oração jamais. Deus fala na boca do homem ou não fala, irmã? Nem o irmão que veio me buscar, eu tive força de contar para ele, eu estava com vergonha. Eu não vou contar para o irmão que eu dormi. E Deus falou face a face. Fala, irmã. Deus fala face a face. Deus toma a boca do homem. Deus nunca desistiu do homem e também não desiste de você. E Ele vai te soerguer. E todos que estão ouvindo esse vídeo, eu não só falo, como conservo aquilo que eu criei e aquilo que eu falei. E trabalho para que a minha palavra não caia por terra. O que eu prometi, o que eu falei, será realizado. A irmã ouviu da minha boca, na minha experiência, os irmãos ouviram da minha experiência. Se eu fosse falar aqui, esse vídeo, nós não íamos parar. Eu estou com quase 60 anos, são 60 anos Deus falando comigo. Além desse arrebatamento que eu tive uma experiência muito forte que o Senhor vai me dar graça de falar, de encontro com Cristo. Fala, irmão, fala. E se você está ouvindo isso aqui, é porque você aprendeu a ouvir Deus falar. E Ele te fala, eu sou contigo, não temas. Assim como as estações passam, essa estação difícil também vai passar. E o nome de Deus vai ser glorificado na tua e na minha boca. Fica com Deus, Deus que abençoe.